Lutero dizia que existem três coisas que nos levam a conhecer a Deus: a Bíblia, a oração e a dor. Então, se você hoje está procurando conhecer a Deus através da Bíblia, eu te convido a continuar nesse vídeo para que você possa entender como ela pode revelar Deus para a sua vida, como ela pode te mostrar esse Deus todo-poderoso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Daisy, você é muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre como construir o hábito de ler a Bíblia e algumas dicas práticas para você aplicar aí no seu dia a dia e você sentir um diferencial naquilo que você já está fazendo. Por que ler a Bíblia? Creio que se você já está nesse vídeo, você tem o interesse aí de conhecer um pouco mais da palavra de Deus, e eu quero te dizer que esse desejo ele provém de Deus para a sua vida, para que você possa conhecê-lo cada vez mais. Eu quero te apresentar o versículo de Oséias no seu capítulo 6 e o verso 3 que diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque talvez é isso que você está buscando nesse tempo. Então, quero te incentivar para que você conheça a Bíblia Sagrada e busque cada vez mais conhecer o Senhor. Então, eu vou passar algumas dicas para que você leia a Bíblia, inclua ela no seu dia a dia e ela passe a fazer parte do seu cotidiano como algo essencial. Se você vai começar a ler a sua Bíblia, eu recomendo que você faça a leitura do Gênesis ao Apocalipse, que você comece lá no começo, no livro do princípio das coisas, para que você possa entender a palavra de Deus e faça a leitura corrida até o último livro da Bíblia. Por que começar a leitura ali do Gênesis? Se você for estudar a Bíblia Sagrada, se você for lê-la de uma forma corrida, você vai entender que toda a base para o Novo Testamento ela está no Velho Testamento. Às vezes você começa a fazer a leitura no Novo Testamento e você não entende quem são aquelas pessoas que estão sendo citadas. Você não vai entender, se você nunca teve contato com a Bíblia, aquelas pessoas serão pessoas estranhas a você, mas se você primeiramente faz uma leitura do Antigo Testamento e passa para o Novo, então você consegue ver qual é a sequência, por que aquelas pessoas aparecem, por que elas estão ali registradas e quem sabe você pode até fazer essas correlações bíblicas. Como você pode fazer isso? Eu recomendo que você separe uma Bíblia e você comece a fazer a leitura. E como você deve separar essa Bíblia? Você vai encontrar diversas versões da Bíblia disponíveis para você fazer a leitura. Particularmente, eu gosto de ler a versão Almeida Revista e Corrigida, mas existem outras versões da Bíblia que você pode ler. Algumas pessoas se sentem mais confortáveis lendo Almeida Revista Atualizada, se sentem mais confortáveis lendo a NVI, que é a nova versão internacional. Outros preferem fazer a leitura na nova Almeida atualizada, então você vai encontrar disponível diversas versões da Bíblia para que você possa fazer a leitura. E você vai escolher para você aquela que você melhor se adapta. Não recomendo a leitura de versões como Nova Tradução na Linguagem de Hoje, se for a primeira vez que você vai ter o contato com o texto sagrado. Essa é a minha opinião, minha única e exclusiva opinião. Por quê? A Nova Tradução da Linguagem de Hoje, assim como aquela Bíblia conhecida como A Mensagem, ela é uma versão que foi trazida ao mercado como forma de aproximar as pessoas da Bíblia. Porém, o que eu vejo é que muitas pessoas, ao lerem essa versão, elas têm muito mais dúvidas do que aqueles que fazem a leitura nas versões tradicionais apresentadas da Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu escolhi essa versão da Almeida Revista Corrigida, que na verdade ela ainda é uma versão um pouco mais antiga, mesmo sendo a Almeida Revista Corrigida. A que eu mais gosto de ler é essa da edição de 95. Então, todas as vezes que eu vou adquirir uma Bíblia, eu faço questão de procurar se ela tem, não apenas é a Almeida Revista Corrigida, mas também se ela é essa edição de 1995. Essa questão dela ser de 1995 tem muito a ver com o costume que a gente já tem, eu já tenho o costume de ler nessa versão da Bíblia. Então, não faço questão de alterar a versão da minha leitura bíblica. Sempre todas as minhas leituras estão focadas na Almeida Revista Corrigida. As outras versões eu as uso como forma de consulta, como forma de conhecimento, como forma de agregar. Não as faço na minha leitura rotineira. Essa aqui, ó, é uma Almeida Revista Corrigida, também
edição de 95. E essa Bíblia aqui eu adquiri há pouco menos de 1 ano e meio. Então, para fazer a sua leitura bíblica, você precisa de uma Bíblia. Depois posso trazer para vocês vídeos explicando o que eu olho quando eu vou comprar uma Bíblia, além, claro, de olhar qual é a versão que eu vou adquirir a minha Bíblia. Então você adquiriu uma Bíblia e você já conheceu ali qual a versão você gostaria de ler e entender. Muito bem. O próximo passo é reservar um tempo no seu dia para que você possa fazer a leitura, escolhendo qual o melhor horário para que você tenha contato com a palavra de Deus. Esse horário você vai fazer conhecendo a sua rotina, conhecendo as suas necessidades, conhecendo todas as atividades que você faz no seu dia e encaixando ali, de preferência, num momento mais tranquilo, um momento em que você tem possibilidade de ficar a sós com a palavra de Deus. Outra dica que eu posso dar para você é: leia grandes porções da Bíblia Sagrada. Escolha o tempo que você vai fazer a leitura e dedique ali, se possível, horas para fazer uma leitura extensa da Bíblia. Leia 10, 15, 20 capítulos por dia para que você possa ver a história como um todo. Embora vocês vão encontrar em um outro vídeo aqui do canal recomendações de planos de leitura bíblica que vão desde ler a Bíblia em 1 ano, eu também tenho recomendação para que você faça a leitura em 6 meses e que você faça a leitura até mesmo em 1 mês. Por quê? Quando você faz a leitura, essa leitura de 1 ano, você divide ali 10 a 15 minutos do seu dia para você ler a Bíblia. Ao final de 365 dias, você terá lido a Bíblia por completo. Porém, essa visão parcelada pode fazer com que você desconecte algumas histórias, pode fazer com que você desconecte alguns dos assuntos que estão sendo tratados ali na própria Bíblia Sagrada e você os considere como sendo algo muito difícil de entender. Porém, quando você faz a leitura completa, uma leitura um pouco mais extensa, você percebe como aquela história se desenvolve e como ela acontece ali. E por falar em leitura bíblica em 30 dias, essa é uma Bíblia que eu separei para todas as vezes que eu quero fazer a leitura bíblica em 30 dias. E essa aqui, ela é na versão Nova Almeida atualizada. Olha só. E ela tem alguns comentários e reflexões do pastor, do reverendo Augusto Nicodemos. Eu fiz a retirada dessas reflexões porque elas vinham bem por aqui assim no meio da Bíblia e eram páginas bem grossas e eu descosturei ali a parte que estava costurada porque quando você chegava perto dela, ficava assim, a Bíblia nem ficava aberta para cá nem para lá. Pois bem, isso dito, o que eu queria mostrar para vocês nessa Bíblia aqui? Ela está preparada para uma leitura de 30 dias. Estão vendo isso aqui? São pequenos post-its, um pouco diferente, porque ele não é aquele de papel. Ele é como se fosse meio plastificado. Então, eu sei que... Deixa eu abrir aqui para vocês. No dia 1, eu vou começar a minha leitura aqui em Gênesis 1, e eu vou seguir até onde está essa primeira marcação aqui, ó, que vai ser até Gênesis capítulo 38, que eu vou finalizar a leitura. E aí, no dia 2, eu vou abrir aqui nessa primeira marcação e vou começar no Gênesis 39 e vou até o Êxodo capítulo 22. Viu como esse modelo de leitura traz grandes porções da Bíblia para serem lidas em apenas um dia? Este tipo de leitura é uma leitura corrida, mas que te traz ali o entendimento de toda a extensão da história que está sendo contada. Deixa eu mostrar para vocês como que esse plano de leitura está organizado aqui. Acompanha junto comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar esse plano de leitura e também outros planos de leitura e você vai poder acompanhar certinho como que ele está. Então, basicamente, você vai acessar o link que está na descrição do vídeo e vai conectar a sua conta e você vai ter essa visualização que eu vou mostrar aqui para você. Olha só, então você vai acessar aí o link que está na descrição do vídeo e você vai conectar na sua conta. Ele está disponível no Google Drive, então você vai acessar através da sua conta do Google e você vai ter essa visualização do plano de leitura.
percebe que você vai fazer essa leitura já no primeiro dia do livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 38. Lembra que eu mostrei para vocês como que estava a divisão na minha Bíblia? E assim você vai fazendo a leitura até o... É uma leitura de 31 dias, tá, gente? Então, quando você chegar no 31º dia, você terá lido ali o último capítulo da Bíblia, que é Apocalipse 22. Pois bem, quando você acessa esse plano de leitura, você consegue ter a visão total e completa da Bíblia Sagrada e entender como está disposto ali a história da Bíblia. Você consegue visualizar ela como um todo e fazer isso como algo prático na sua vida, no seu dia a dia. Essa leitura bíblica em 30, 31 dias, ela vai demandar de você algumas horas de leitura. Porém, quero afirmar que isso é algo muito simples de você conseguir fazer, muito prático que você faça essa leitura em todos esses horários. Basta apenas, num outro momento nós podemos conversar sobre isso, basta apenas você desconectar-se um pouco das suas redes sociais e você fazer a preferência, fazer a opção pela leitura bíblica no seu dia a dia. Outra dica que eu posso dar para você é: use um plano de leitura para que você não fique perdido na sua leitura. Eu separei essa Bíblia para a leitura em 30, 31 dias. Essa é a Bíblia que eu separei. Eu consegui separar essa Bíblia para essa leitura. Por quê? Porque eu tenho outras Bíblias. Porém, você não precisa ter uma Bíblia exclusiva para cada leitura que você vai fazer. Você pode usar aquela Bíblia que você já tem, aquela Bíblia que você já faz uso dela, para que ela também seja o seu material de leitura aí em todos os dias que você vai ler a palavra de Deus. Quero aproveitar para dizer que a minha Bíblia companheira de leitura de todos os dias é essa Bíblia que eu escolhi, a Bíblia de Estudo Pentecostal, e ela me agrada muito, não apenas pela versão, mas pela sua impressão, pela forma como o texto está disposto, que traz as referências aqui no meio da página. Então, assim, sempre faça a leitura nela. As outras Bíblias que eu tenho, eu as uso como forma de apoio, como material de apoio, e a leitura principal é nessa Bíblia. Então, todas as minhas marcações estão aqui, todas as minhas anotações, elas estão centradas aqui nessa Bíblia, e até adquiri uma outra, de um tamanho maior, porém ainda sendo a pentecostal, porque a gente acostuma com o lado em que o texto bíblico ele está escrito, mas ainda não consegui fazer a migração dessa Bíblia para outra Bíblia, embora as duas sejam pentecostais, seja a Bíblia de Estudo Pentecostal. Outra coisa que eu quero dizer a você nesse momento é: se você tem o interesse de estudar a Bíblia Sagrada, reserve um tempo para o estudo da Bíblia Sagrada. Porém, tenha também o tempo exclusivo para a leitura, para que você não perca esse contato com outros textos bíblicos. Por quê? Muitas vezes o estudo ele é focado em algo que você está procurando naquele momento. Porém, a palavra de Deus ela é enriquecedora e ela é aquela que traz para você todo o entendimento que pode combinar e casar ali com aquilo que você está estudando nesse momento, ou mesmo servir de uma edificação para a sua vida. Então, se você hoje estuda a Bíblia, não deixe de lado o momento de leitura, para que você não caia no erro das pessoas que conhecem muito bem alguns textos bíblicos, porém desconhecem a Bíblia pela sua totalidade. Eu tenho aqui, alguns livros que eu estou usando para fazer estudos bíblicos, e aí isso é um assunto para outro vídeo para a gente fazer, mas o que eu quero te dizer é, mesmo fazendo os estudos, não deixe de lado o seu tempo de leitura, não deixe de lado o momento em que você pode dedicar à palavra de Deus. Lembre-se que a própria Bíblia recomenda que nós venhamos fazer a leitura das Escrituras Sagradas. Lembre-se que no Novo Testamento nos é revelado que toda a Escritura de Deus ela é inspirada. Então, quando isso foi escrito, a única base que eles tinham era o Velho Testamento, era o que eles conheciam da Bíblia Sagrada. Então, não deixe de conhecer, por mais difícil que você considere nesse momento fazer a leitura do Antigo Testamento, não deixe de conhecer essa história do povo de Deus. E assunto para um próximo vídeo, para um próximo momento é: também não deixe de lado as genealogias bíblicas, porque são elas que vão te levar a entender e conhecer um pouco mais como está organizado aí
as famílias que são apresentadas na Bíblia Sagrada e como esses nomes podem ser importantes para que você entenda e até mesmo se sinta inserido naquelas histórias que são apresentadas na Bíblia. Se você acha que fazer um plano de leitura bíblico pode fazer com que você demore muito a chegar até a história do Novo Testamento, que onde é nos apresentado Jesus fisicamente, talvez você prefira fazer planos de leituras que mesclem ali a escritura do Antigo Testamento com a escritura do Novo Testamento. E eu posso disponibilizar a vocês esse plano de leitura. E para nós finalizarmos a nossa reflexão de como é importante nós conhecermos a Bíblia, eu quero te trazer à memória uma palavra que Jesus disse a Satanás ali no deserto, no momento da sua tentação, mas que ela é uma palavra baseada na Escritura Sagrada que está em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 3, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, que hoje você venha conhecer a palavra de Deus e saber que não é apenas das coisas cotidianas, das coisas do dia a dia, das coisas materiais que você vai viver, mas você precisa alimentar a sua alma através da palavra de Deus. Bom, gente, este é o vídeo de hoje. Eu espero que você goste, guarde no seu coração essas palavras. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com alguém que está aí interessado em conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Compartilhe para que mais pessoas venham ter acesso à palavra e ao conhecimento de Deus. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!